Bom dia a todos vocês. Essa é a nossa primeira aula de História na 9ª semana já de aula remota, de aula à distância. Queremos, como sempre, iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa semana passada. Que são essas duas questões. De que página de atividade mesmo? 18. Da página 18, valeu. Página 18 de atividades. Então, primeira questão, a gente, como eu tentei explicar terça-feira passada, talvez tivesse uma certa dificuldade, porque a gente ainda não chegou nessa parte da República Romana. Mas como não dava para mandar só a terceira questão, tivemos que mandar as duas. Estamos aqui para fazer a correção. Não é obrigado a acertar, mas é obrigado a tentar pelo menos, né? Diz assim, entre 753 a.C. e 509, Roma foi governada por 7 reis, 4 de origem latina ou sabina e 3 etruscos. A respeito desse período, analise as afirmativas. Então, aqui você já tem retomando, por isso que a correção é bom, porque faz a gente revisar o assunto. Então, aqui você tem retomando uma informação de que foram várias tribos que ocuparam a região onde surgiu a cidade de Roma, aquela região chamada de Península Itálica. Você tem pelo menos aqui mencionadas 3 tribos, as tribos latinas, os sabinos e os etruscos. Então, dos 7 reis que governaram a cidade de Roma no início da sua fundação, na sua primeira fase, 4 eram ou latino e sabinos, e os 3 últimos desse grupo dos etruscos. Primeira afirmativa diz que todo o crescimento de Roma pode ser atribuída apenas aos reis etruscos. Não pode ser verdadeira porque a própria pergunta já está dizendo que teve reis também de outras tribos, de outros grupos, como os latinos e os sabinos. Então não pode ser apenas os reis etruscos. De modo que a primeira afirmativa da pergunta 2 está errada. Segunda afirmativa diz que a monarquia foi o período em que os romanos mais se expandiram territorialmente. A gente vai ver que essa expansão territorial aconteceu na República, iniciou na República. Então também a segunda afirmativa não é verdadeira. Essa para a gente é a terceira afirmativa que diz: o Senado romano foi criado durante a monarquia e sua função era ajudar os reis a tomar decisões. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. Então, a correção da pergunta 2, Lucas e os demais, é a letra D. Confere e fica aí no livro de atividade de vocês. Terceira pergunta. De que forma os etruscos contribuíram para o crescimento da cidade de Roma? Essa resposta nós iríamos encontrar lá na página 31. Então, os etruscos, ao assumirem o governo, a monarquia, eles vão desenvolver a urbanização, vão fazer muitas construções. Se você colocou urbanização, construções, foi no caminho certo. Não precisa usar as mesmas palavras que o professor. Você pode ter usado palavras similares. Diz aí, Grande Lucas. Olha, eu botei desse jeito. Eles contribuíram que eles tinham invadido a cidade e impuseram seu domínio político e militar, assumindo o lugar do rei de Roma. Boa. Aí você terminou aí no ponto, continua aí. Não está errada não sua resposta. Você só vai completar dizendo realizando grandes construções. Aqui o livro cita algumas, ruas, estradas, aquedutos. Mas como talvez não caiba, você completa somente realizando grandes construções, também os demais. Feita a correção das duas questões 2 e 3 da página 18 de atividades, nós voltamos para o livro didático, a página 33. Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho da sociedade, do crescimento que Roma teve sob o domínio, como Lucas acabou de citar, a partir do momento em que os etruscos tomam o poder. E agora a gente vai ver um pouquinho a sociedade romana. A página é a página 33 agora do didático. Vamos lá. Quem inicia lendo esse primeiro parágrafo da página 33? Abaixo das gravuras, vai lá. Os fundadores de Roma e seus descendentes se tornaram os maiores proprietários de terras da cidade. Como a economia romana se baseava na agricultura,
Esses homens, chamados de patrícios, tornam-se os mais ricos e poderosos. Valeu, Nália. Eita, Naís, oferece, né, mulher? Tu come sozinha, nem oferece aos colegas, ao professor. Ó, gente, então como Nália leu aí, o principal grupo eram os chamados patrícios, a galera ali mais rica, e a janelinha ao lado vai dizer que essa galera aí, os patrícios, consideravam-se os descendentes dos fundadores de Roma. A gente iria encontrar, na verdade, três grupos. Eram os patrícios, como Nália leu, os mais importantes, considerados descendentes dos fundadores. Nós iríamos encontrar os plebeus e os clientes. E também aqui, embora não destacados, os escravizados. Então, esses patrícios, como o grupo mais importante, tinham casas bem maiores, casas, digamos assim, para a época mais sofisticadas, né, com água encanada lá pelos duques, a iluminação, mobílias luxuosas, pinturas ornamentando suas casas. Já os plebeus eram homens livres, mas que não tinham direitos políticos. Embora fossem livres, fossem considerados cidadãos romanos, mas não podiam participar do Senado, por enquanto, nessa primeira fase aí da monarquia. Depois a gente vai ver que isso vai mudar lá na República. Preste bem atenção nisso. Tinha alguns clientes, aliás, tinha alguns plebeus que trabalhavam para os patrícios. Esses plebeus que livremente, voluntariamente, se ofereciam para trabalhar para os patrícios em troca de proteção e trabalho, para receber deles alimentação e moradia, esses eram chamados de clientes. E tinha, por último, os escravizados, que, como em toda a sociedade, vocês sabem que eram aquelas pessoas que, como toda a sociedade antiga, não ou eram prisioneiros de guerra, ou eram filhos de escravizados, ou pessoas que não podiam quitar suas dívidas, pagavam com o trabalho. Os escravizados aumentaram bastante, sobretudo na época da República, quando vai iniciar ali, como já dissemos e mencionamos, a expansão. Roma, de uma pequena cidade, vai começar a crescer cada vez mais até chegar na sua última fase, que todos nós sabemos é a fase do Império Romano. Continuando na página 34, vamos ver mais de perto essa primeira fase da monarquia. Então, nas duas primeiras linhas, você tem aquela informação que também não é novidade, você já sabe. A história de Roma divide-se em três: a monarquia, a república e o império. Nas duas primeiras linhas, você tem aí a data em que começa e termina cada fase da história de Roma. Então, na monarquia, já dissemos também, lá na perguntinha da página 18 de atividades, que nessa época, Roma chegou a ter 7 reis. Esses reis não governavam só. 4 eram de origem latina, 3 de origem dos etruscos. Eles governavam auxiliados pelo Senado. Do Senado, como também já dissemos, participavam apenas a classe rica de Roma, os chamados patrícios. E tinha também uma segunda casa de governo, que era chamada Cúria, formada por todos os cidadãos em idade militar, que geralmente aprovava ou reprovava as decisões tomadas lá no Senado. É um pouquinho parecido com a política hoje atual do Brasil. Nós temos duas câmaras de votação, o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas para que a aula não fique chata, vamos deixar esse assunto de política mais para frente. E aí temos essa informação. Ó. Na antiguidade, vários povos delegavam a administração de suas cidades aos mais velhos, como acontecia também nos primeiros tempos de Roma. Discuta esse assunto, vamos conversar. Primeira pergunta, letrinha A. O que levou os romanos a atribuir aos mais velhos a tarefa de administrar a cidade, na opinião de vocês? Por que a galera ali mais experiente que participavam do Senado para opinar e governar junto com os reis? E aí, na opinião de vocês? Lucas, o teu está desligado. Raquel, Milena, Cecília, Rayane. Por que, na opinião de vocês, os romanos privilegiavam os mais velhos na administração da cidade para governar junto com o rei no Senado? Por quê? Porque eram mais sábios. Boa. Quem foi que deu essa chutada aí? Gabriel. Valeu, Gabriel. Tua voz está parecido muito com a do teu irmão Guilherme. Muito bem, Gabriel.
pela experiência de vida, por já terem enfrentado problemas na infância, sobretudo problemas relacionados à administração de Roma, essas pessoas tinham mais experiência em dar opiniões, em se safar, se sair de situações delicadas no governo. Muito bem, Gabriel. Letra B, essa vai ser mais fácil de responder. Na atualidade, apenas os mais velhos podem assumir a administração de cidades? Essa é mais fácil, gente. Não. Atualmente, hoje, nas nossas cidades, apenas os mais velhos? Sim ou não? Não. A partir de 18 anos. É evidente que não. Muito bem, Gabriel. A partir de 18 anos, você fica ali na chamada idade elegível para se poder eleger a um cargo político de vereador, prefeito. Então, não é mais assim pela essa experiência, como se pedia na primeira pergunta. Muito bem. No fim do século VII a.C., lembra lá que as datas antes de Cristo elas são em ordens decrescentes. Então, quando a gente fala aqui no finalzinho do século VII, que é os anos 600, nós estamos já ali entre 609 e 8, 607, decrescendo cada vez mais. Então, no final do século VII, os etruscos invadiram a cidade, impuseram seu domínio, assumiram a monarquia, e aí Roma vai passar a ter os seus três últimos reis, vindo desse grupo dos etruscos. Os patrícios não aceitam, entram em briga contra a invasão e o modo de governar dos etruscos, de modo que em 509 aqui, né, já finalzinho aí do século VI, nós temos o último rei dos etruscos, que é esse aí, o Tarquínio, como você tem na quarta linha. Tarquínio vai ser o último rei do período da monarquia de Roma, dessa primeira fase da história de Roma. O último rei vai ser esse camarada Tarquínio. Os patrícios, a galera lá do Senado, tiram, destituem, depõem do trono o rei Tarquínio e vai inaugurar agora a segunda fase da história de Roma, que é a República. Na República, o Senado vai tomar o poder, já dissemos no parágrafo acima, eles tiram o último rei de Roma, que é o Tarquínio, e é na República que os romanos vão iniciar o processo de expansão territorial e política, ou seja, os limites de Roma vão aumentar cada vez mais. De uma pequena cidade, de um pequeno reino, vai dominando as outras tribos ali da Península Itálica, e cada vez mais que o tempo vai passando, o tamanho de Roma só vai aumentando. É claro que nesse aumentar de territórios, eles vão invadir terras, vai haver conflitos, e também internamente a história de Roma. Se externamente a República foi marcada pela expansão, internamente vai ser uma época de trocas culturais e também de crise. É nessa época, preste atenção, da República, em que começa-se a expansão territorial, que nós vamos ter isso aqui. Olhem para a tela, porque vocês não têm aí no livro de vocês. Que nós vamos ter isso aqui. Vocês reconhecem esses personagens que aparecem aí na tela? Asterix e Obelix. Isso. Asterix e Obelix. Valeu. Então, o Asterix e o Obelix, eles são representantes da tribo dos gauleses, embora seja uma história em quadrinho, mas é baseada em um fato real. Então, a tribo chamada dos gauleses, a qual pertenciam o Asterix e o Obelix, que viviam lá na região antiga chamada de Gália, que hoje é a atual França. Então, quando os romanos, na República, lá por volta dos anos 50 a.C., chegam para dominar os gauleses, existe a pequena tribo do Asterix e Obelix que vão combater contra os romanos. E aí, nessa ilustração, você vê o limite que divide as terras do Império Romano, aquilo que seria a tribo dos gauleses e a sombra do que seria o Império Romano chegando para invadir a tribo dos gauleses, a tribo do Asterix e do Obelix. Nessa outra ilustração, você tem aí uma batalha do que seria do Asterix e Obelix contra os soldados romanos, que procuram ali na data de 50 a.C. invadirem o território da Gália para anexar, para tornar parte do Império da República Romana. Ainda estamos na República. É também na época da República que vai acontecer essa outra cena aqui. Essa aí, quem conhece? Quem consegue identificar quem são esses?
Chaves. E isso aqui, o Chespirito, né? Que fez o Chaves, e aqui também o quadro do Chapolin. E aqui é aquele episódio em que trata do Egito e de Roma. Dá para identificar quem eles estão tentando representar aí? Roberto Gomes Bolhano, que é o Chespirito, e sua esposa Florinda Mesa. Quem eles estão representando nessa cena? Já deu uma dica: Egito e Roma. Quem seriam esses dois personagens? Aquela famosa rainha do Egito. Alguém disse aí? Cleópatra. Boa, Cleópatra. Cleópatra e Júlio César, general romano. Então, nessa época também da República, que sob o comando do general Júlio César, os romanos vão invadir o Egito. E para que o Egito não seja destruído, também os romanos vão ajudar com o complô, com a ajuda, e vai haver também ali uma certa romance entre Cleópatra e Júlio César. Depois que Júlio César vai ser assassinado, ela continua o seu romance com o romano Marco Antônio. É nessa época também de invasão do Egito por parte dos romanos que, com a permissão e esse romance que vai acontecer, ela vai permanecer no poder com a ajuda dos romanos. Então, todas essas cenas acontecem lá na chamada expansão territorial durante a época da República. Continuando, voltando lá na página 34, a República se estende até 509, foi na República que os romanos iniciam o processo de expansão, como já dissemos. O Senado passa a administrar, em latim, a res publica, traduzindo para o português, a coisa pública, a coisa do povo. Que coisa era essa? O governo. Daí onde vem a palavrinha que nós usamos até hoje, que nasceu lá com os gregos, né? Essa forma de governo não é uma invenção dos romanos. É mais um dos legados, é mais uma das heranças que o berço do Ocidente, que era a Grécia, vai deixar de herança, vai legar para o Ocidente. Essa forma de governo chamada democracia ou república. Uma coisa que é do povo, administrada para o povo e onde o povo pode participar do governo. A república ou a democracia. Na república, se na monarquia havia apenas um rei, na república vão haver dois chamados cônsules. Eram aqueles dois lá que governavam, escolhidos lá do Senado. Entre os patrícios, claro, né? Que só podiam participar do governo os patrícios. Esses dois... Cauã, eu acho que teu microfone aí está movimentando muito, está chiando aqui. Esses dois cônsules, eles administravam, comandavam o exército e presidiam também lá o Senado. Escolhiam dois para evitar a centralização, para evitar que só um mandasse e abusasse do poder. Gabriel, tu chegou agora, baixa um pouquinho teu volume. Baixa um pouquinho teu volume aí, Gabriel. Em épocas de guerra, um dos cônsules administrava a cidade e o outro ia lá comandar o exército. Gabriel, tu que chegasse agora, leia esse segundo parágrafo da página 34. Em períodos de crise... Acho que Gabriel não quer ler. Então, outra pessoa aí. Posso ler, professor? Vai lá. Em períodos de crise interna ou de perigo externo iminente, o senador determinava que apenas um magistrado comandasse Roma. Esse magistrado era denominado ditador e recebia plenos poderes por um período de até 6 meses. Em caso de crise, persistia o ditado, poderia ser nomeado para governar por mais 7 meses. Isso. Ou por mais 6 meses. Quem foi que leu mesmo? Rian. Valeu, Rian, porque aqui aparece Galaxy J5. Valeu aí, bom te ouvir. Então, esse cargo de cônsule, né, que eram aqueles dois ali escolhidos para governar durante a República, se estendia aí por 6 meses. Em caso, ficando aí apenas um, como diz lá o finalzinho dessa primeira linha, do parágrafo que o Rian leu. É claro que na República, então, se na monarquia era o rei apoiado
pelo Senado e pela Cúria, conforme a gente viu lá no início da página 34, na República, os 2 cônsules, eles governavam auxiliados por essa galera aí, olha. Prestem bem atenção, porque a gente vai precisar entender isso para a nossa tarefinha de casa. Então, quem era que auxiliava os cônsules no governo durante a República Romana? Primeiro no grupo ali, os questores, eram os tesoureiros. Ficavam responsáveis por administrar as economias, as finanças de Roma, os gastos, o dinheiro que seria gasto nas construções, nos investimentos de urbanização da cidade e também de arrecadar os impostos. Tinha o segundo grupo, os edis, eram encarregados de cuidar da infraestrutura, construções, manutenção de estradas, edifícios, saneamento, abastecimento d'água e tudo mais. Os pretores, terceiro grupo, que era uma espécie de judiciário de juízes, responsáveis pela aplicação das leis romanas, que foi um do grande contributo um dia futuramente lá na faculdade, quando alguns de vocês forem cursar direito, vão ouvir muito falar das leis romanas, o Código de Leis Romanas, o primeiro código que nós temos ali, que serviu de base para outras legislações, e vão se lembrar desta aula pelo Zoom. Quarto grupo, censores, era aquele grupo do governo que fazia os recenseamentos. Lembra lá aquela historinha da Bíblia, que José e Maria, grávidos de Jesus, tiveram que partir lá de Nazaré para a cidade de Belém, porque estava acontecendo justamente isso, recenseamento. As pessoas tinham que se cadastrar em determinados períodos do ano para saber a contagem da população, quanto de habitantes já havia ali na República e futuramente no Império Romano. Então, esse recenseamento da contagem da população eram feitas pelos censores. E tinha também o Pontífice Máximo, que era aquele que cuidava da religião. Já sabemos que os romanos eram politeístas, adotaram a religião dos gregos, só fizeram mudar o nome dos deuses. Então, o Pontífice Máximo era o chefe dos sacerdotes que administrava a parte religiosa de Roma. Aqui você tem a ilustração deles, é uma montagem que eu fiz, claro que no livro de vocês não tem. Então, o censor fazia o investimento do número de habitantes, o questor cuidava das finanças, o edil dirigia os serviços públicos, o prestor era o responsável pela justiça e aplicação das leis. Nessa ilustração da página 35, vocês têm aí o que seria uma reunião do Senado. E aí o senador, também filósofo Cícero, é um importante político de Roma, que também foi filósofo romano. Ele está como que denunciando um camarada chamado Catilina, que dá a entender que é esse que está aqui no canto direito, todo pensativo, tristonho ali, com a cara de jumento sem mãe. Vamos lá na página 36 agora. Conquistas territoriais. Opa, foi demais. Já sabemos que é durante a República que vai iniciar essa chamada expansão territorial. A gente dizia isso antes da chegada do Gabriel. Em Gabriel, foi na República que Roma vai começar a crescer, Gabrielzinho. E aí, por volta dos anos 200, a cidade de Roma já tem dominado toda aquela região da chamada Península Itálica. Deixa eu colocar a janelinha aqui para o outro lado, para a gente poder ver aí na projeção da tela. E é claro que, aumentando o território, como a gente já dizia também antes, o que é que vai acontecer? Conflitos, porque os outros povos não vão querer saber de romanos, como aconteceu lá com os gauleses, Asterix e Obelix, lembra? Não queria saber da presença dos romanos invadindo seus territórios. E teve um principal povo na Península Itálica, hein? Os gauleses, ó, se você olhar o mapa aí da página 27, que eu projetei aqui na tela, vocês vão ver que ele está aí ao norte da Itália. É a região, como disse, que hoje corresponde à França. Mas na Península Itálica havia um reino rival de Roma. Que reino era esse? Diz a penúltima linha do segundo parágrafo, o reino de Cartago. Então, estão vendo aí o mapa da página 27, todo mundo vê ou na tela ou no seu livro didático, sim ou não? Faz um sinal. Sim. Ou diz um sim, valeu. Então, O toda meu essa... não tá, não. Na página 27 do teu livro didático, aí, dá uma olhadinha aí. Toda essa região verde
era dominada pelo reino de Cartago, que era um reino que ficava aqui no norte da África. Então, vocês veem que eles dominavam algumas ilhas da Península Itálica, vizinhas a Roma, e também um pedacinho ali da principal ilha, que era a Sicília. É claro que os romanos queriam esses territórios e nesse domínio, nessa expansão territorial, entraram em guerra contra os cartaginenses, chamadas de guerras púnicas, que durou aí de 264 a 146, também em ordem decrescente, antes de Cristo, né? Quase mais ou menos ali 80 anos de guerra. É claro, a vitória foi dos romanos, que dominaram os territórios antes pertencentes a Cartago, mas, aliás, se você subtrair aqui, vai dar mais de uma média de 120 anos, por aí. Os romanos expandem o seu território. Alguém lê aí esse penúltimo parágrafo, a grande quantidade de riquezas. Mais alto. Eu posso ler. Penúltimo parágrafo, alguém? Ei. Vai lá, Tauan. A grande quantidade de riquezas chegava a Roma foi benefícia para patrimônios generais, políticos, comerciantes, entretanto, gerou a ruína de pequenos e médios proprietários rurais que não conseguiam competir com o que era produzido nos latifúndios ou trazido das terras conquistadas. Esses proprietários, em conseguirem se manter, realizaram um intenso êxodo rural, aumentou ainda mais a pobreza na cidade. Ok, então com a expansão territorial vai acontecer duas coisas. Os grandes proprietários vão aumentar suas posses, que eram eles que geralmente financiavam essas invasões, financiavam o exército. Os pequenos proprietários vão ser prejudicados e vai acontecer aí o que o Tauan leu do êxodo rural, saindo de suas propriedades rurais e migrando para a cidade de Roma, aumentando a pobreza. E é também durante a expansão territorial ocorrida na República que vai aumentar consideravelmente o número de escravizados. Muitos escravos, é claro, desses territórios dominados vão se tornar escravos dos romanos. Vocês teriam alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Não. Então prestem bem atenção porque nós chegamos ali nos nossos últimos 10 minutos. Para casa, vocês vão responder essas 4 perguntinhas, letra A, B, C e D, da página 36 do didático e enviar lá. Tem a resposta no livro? Tem. A resposta vai estar na página anterior, 35. Ou seja, ele quer saber, se você fosse cobrar um imposto, quem era a pessoa responsável pela cobrança de impostos? Daqueles grupos que nós temos ali de magistrados, na página 35. Daquele grupo ali dos magistrados, quem era responsável por aplicar a lei? Por registrar uma família no recenseamento? Se era o pretor, se era o edil, se era o questor, se era o censor, se era o pontífice máximo. Então, você vai identificar cada um grupo desse magistrado responsável por essas tarefas. Letra A, B, C e D da página 36 do livro didático. Esperamos lá no Classroom. Qualquer dúvida, pode abusar lá no privado. Ok? Ok. Bom rever vocês. Um cheiro na testa. E até amanhã. Olha, sim, amanhã, prestem bem atenção. Deixa eu só interromper aqui a gravação.